6, capítulo meia dúzia, verso 2. Êxodo 6, verso 2 até o verso 9. O título diz assim: Deus promete livrar os israelitas. Depois nós vamos pular lá para o capítulo 14 e verso 20. Verso 22, aliás. Estamos no capítulo 6, verso 2. Deus promete livrar os israelitas. Hoje, culto de libertação, Deus quer fazer milagres no nosso meio. Falou mais Deus a Moisés, e ele disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Podemos sentar. Esse texto é um texto bastante conhecido, mas tem algumas nuances, alguns detalhes que nós precisamos ter em mente para nós receber aquilo que precisamos receber. Deus escolheu um povo, Abraão, Isaac e Jacó. Deus falou com ele, Deus prometeu a Abraão que ele ia ser pai de multidões. E depois os filhos de Israel passam a ser escravos. Aquele povo que era o povo escolhido passa a ser escravo. Mas Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No verso 4, ele diz que ele fez uma aliança. Aliança é um símbolo, é um pacto, é um compromisso. A aliança, se você olhar, se você pegar ela é sem emenda. Não tem como você olhar numa aliança e falar assim: não, a emenda é desse lado, ou a emenda é do lado de cá. Não tem. É uma aliança perfeita. Deus fez uma aliança, Deus fez um compromisso com o povo dele. E esse povo estavam escravizados. Mas tem um porém. Deus, Ele é o Deus misericordioso. Por mais que Ele tenha seu povo escravizado, Ele ainda o ama. Ele ainda ouve. Ele escuta os gemidos do seu povo. Talvez aquele povo que estava lá no Egito, eles nem imaginavam que o Deus de Israel, o seu Deus, estava ouvindo as suas petições, as suas reclamações,
as suas indagações, o seu sofrimento, os seus gemidos. Deus não falou aqui que Ele ouviu as orações do povo. Tem horas que você passa por situações que você não consegue orar. Muito menos você não consegue nem falar com Deus. Você passa por situações que dificultam o nosso palavreado com Deus. Você só faz chorar, gemer. E Deus ouve os gemidos do seu povo. No verso 6, Deus diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel que eu vou tirar eles da servidão. E vocês conhecem a história. Aquele povo era um povo grande. E, de certa forma, era difícil para Moisés passar as ordens de que Deus passou para ele, transmitir ao povo. Porque se você imagina, eu chego para você e falo assim: não, meu Jesus cura. Mas você fala: não, já estou 12 anos sofrendo, 15 anos, 20 anos, estou nessa mesma. Não, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje Ele cura, Ele faz, Ele liberta. Existe uma barreira para a gente acreditar, porque nós estamos acostumados a viver nessa situação que nós temos dificuldade para crer. Mas Deus falou: eu vou tirar os meus filhos da servidão de Faraó, da escravidão. Interessante que aquele povo, os filhos de Israel, Deus fala assim: eu tornar-vos-ei. Significa que eles não eram mais povo. Porque uma coisa é você ser, uma coisa é você tornar-se. Uma coisa é você já ser de alguém, a outra coisa é você devolver aquela coisa para alguém. É isso que Deus está falando. Tornar-vos-ei meu povo. Então, quando aquele povo foi escravo, foram lá para escravizado, porque eu quero que vocês entendam que sempre o povo de Israel estava em uma fase boa, de paz, sem guerra, e depois uma fase de servidão, uma fase de guerra, uma fase de lamentação, porque Deus abençoava o povo, mandava um rei que temia a Deus, o povo prosperava. Aí o povo pecava, Deus ia lá e punia, digamos assim. Deus ia lá e deixava o povo sofrer. Mas Deus sempre ouviu. Então, nessa época, quando Deus fala assim: tornar-vos-ei meu povo, porque o povo se distanciou de Deus. Então, nós distanciamos de Deus. Porque Deus, Ele é o mesmo Deus. Nós é que se afastamos dele. Ele está sempre querendo estar do nosso lado. Mas nós vamos por caminhos que para nós parece direito. Que para nós apenas parece. Aos nossos olhos não, aqui é bom. Mas no fim, são caminhos de morte. Assim diz o Provérbios. No verso 8: vos levarei à terra a que jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Que nós já falamos. Mas o que me chama a atenção, eu quero que vocês prestem atenção. Eu dei uma ênfase maior na leitura. Deus, desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não atenderam. Deus falou com Moisés. Moisés foi lá, falou ao povo. Só que o povo, tipo assim, nem aí. Não dá, Moisés. Será que é? Será que será? Será que vai ser? E vocês há de concordar comigo. A Bíblia diz assim, ó: eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés.
Eles não deram ouvido a Moisés. Eles não escutaram Moisés. Eles não creram no que Moisés falou. Por quê? Por causa da ânsia, de espírito e da dura escravidão. Sabe por quê? Porque eles não creram? Hoje, é fácil eu falar com você. Deus abriu o mar. Isso aqui na Bíblia está escrito. Jesus morreu na cruz. Está escrito. Jesus cura. Alguém já tem que Jesus cura. Nós somos salvos. Você já sente a alegria da salvação? Você